O que sim é uma tristeza é que nenhum país árabe quer aceitar os palestinos, porque a Península do Sinai é gigantesca. A Península do Sinai é muito maior que todo o Estado de Israel. Se o Egito tivesse disposto a abrir a fronteira para que palestinos pudessem sair de Gaza, entrar no Egito, esperar o conflito passar e voltar, seria a melhor opção humanitariamente falando. Ou o Egito ou a Jordânia Mas o também, que Egito faz fronteira. tem medo que entre terroristas. Bom, essa é justamente a luta, é isso que Israel está lidando. E eu vou te ser bem sincera que também não é só isso. Porque eles podiam permitir, por exemplo, a entrada de crianças, de mulheres. Eles É, podiam botar limitações, dizer, ok, só pessoas maiores de 60 anos, mulheres e crianças, eles podiam fazer algum limite para tentar podia. diminuir ou não permitir a entrada de terroristas na medida do possível. Mas Eles eles também não não estão com querem, boa vontade, não né? estão com boa vontade porque eles não têm simpatia pelo povo palestino. Eles nunca tiveram, na realidade. O Egito controlou a faixa de Gaza por muitos anos. E deixou para lá, né? Nem abandonou, não aceitou. Né? O Egito controlou a faixa de Gaza por 19 anos. Eles, por 19 anos, tiveram a oportunidade de criar o Estado palestino, de E ajudar não a faixa de criaram. Gaza, e não fizeram absolutamente nada. Eles tiveram 19 anos. Israel teve de 67 até 2005 controle total parcial da faixa de Gaza, mas também tem que lembrar que o Egito teve, e o Egito não tinha muita simpatia não pelos palestinos, e por isso a gente está vendo que todas as nações árabes e muçulmanas do mundo, nenhuma está disposta a receber nenhum refugiado palestino. Os únicos países que se mostraram talvez abertos a receber refugiados são a União Europeia, alguns países específicos dentro da União Europeia, mas os países aqui da região, Não silêncio aceita. total. Bom, a gente vai torcer para o seu filho chegar em paz, né? Na paz. Vamos ver, 2 semanas e meia, não sei se vai terminar esse conflito, mas a gente tem que lembrar que o Biden teve hoje aqui em É. Israel. E ele vai botar uma pressão enorme aqui na região, em todos os lados, tanto no Egito como em Israel, como no Hamas, como na Autoridade Palestina. Quer dizer, nenhuma dessas organizações ou países quer estar de mal com os Estados Unidos. Pois é, mas o Biden estava aí e o representante americano na ONU, no Conselho de Segurança, votou contra a proposta, né, de paz. Se bem que a proposta também não reconhecia que Israel tinha o direito de se defender, né? Eles alegam isso. Não era uma proposta, sem ofensas ao governo que fez, mas não era uma proposta boa para Israel. Não era uma proposta boa para a paz. Porque dizer, ok, pessoal, vamos abaixar as armas e vamos seguir a vida não é uma opção. Porque a gente tem que lembrar o que aconteceu. Israel se retirou em 2005 da faixa de Gaza. 100%. Não existe ocupação israelense na faixa de Gaza desde 2005, há quase 20 anos. 2007, o Hamas toma o poder e desde 2007 o que o Hamas faz? Eles atacam Israel, atacam, lançam mísseis, sequestram soldados, eles fazem ataques terroristas e aí Israel começa a revidar, Israel começa a causar danos, porque no final dos contos Israel é um exército fortíssimo. E aí o Hamas diz, não, cessar fogo, queremos cessar fogo. Aí Israel aceita o cessar-fogo, eles vão se rearmam, se preparam, constroem mais túneis, mais infraestrutura, atacam de novo Israel, e aí quando Israel começa a revidar, eles pedem cessar-fogo. Uhum. E assim esse ciclo viciante, que eles podem atacar Israel, e quando Israel vai se defender, eles dizem cessar-fogo. E aí? Então esse é um E problema aí sério. a Então, gente não sai do lugar, porque não sai da questão, não se resolve. Né? exatamente, e a situação para a população civil da faixa de Gaza só piora. As pessoas hoje em dia imaginam a faixa de Gaza como um lugar horrível. Gente, a faixa de Gaza é um lugar, era talvez, um lugar lindo. As praias da faixa de Gaza, pessoal, são praias paradisíacas. Como o pessoal vai em resorts no Egito, por que não se fazem resorts na faixa de Gaza? Se fosse um local tranquilo, como muitos turistas que vêm para Israel, parte se hospedam aqui em Belém, que é pertinho, na Autoridade Palestina, os hotéis são mais baratos, então tem gente que se hospeda lá.
também podia ter turismo na faixa de Gaza, podia ter tanta coisa na faixa de Gaza. Locais históricos belíssimos tem lá. E, infelizmente, o Hamas, cada vez que ataca Israel, ele sim toma fogo de volta, parte da faixa de Gaza é destruída. O mundo manda ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária, em vez de reconstruir as casas civis, é usado para construir túneis e infraestrutura terrorista. Eles atacam de novo e, ano após ano, a faixa de Gaza está se deteriorando cada vez mais. A miséria se amplia na faixa de Gaza. E a miséria se amplia. Tem que lembrar também que a taxa de natalidade lá é gigantesca. Então, tem muitas crianças lá na faixa de Gaza. E também a faixa de Gaza está ficando cada vez mais radical, porque o Hamas impõe, como o Talibã, por exemplo. Não toda a população do Afeganistão gostaria de usar burca, mas o governo Talibã obriga as mulheres a usarem burca. E a faixa de... E não era assim. Se vocês busquem fotos do Afeganistão nos anos 70, gente, tinha gente andando shortinho no Afeganistão nos anos 70. E a faixa de Gaza é a mesma coisa. Sempre houve população religiosa, população não religiosa, cristãos, muçulmanos, quer dizer, a população na faixa de Gaza era uma população variada. E agora o Hamas está impondo a Sharia dentro da faixa de Gaza para aqueles que querem e não querem. Então, mulheres são obrigadas a usar hijab, a usar as vestimentas completas. Mulheres não podem sair desacompanhadas de casa. Mulheres não podem nem ir no cabeleireiro de homem. Quer dizer, um homem não pode nem cortar o cabelo de uma mulher. Eles fecharam cabeleireiros que mulheres trabalhavam. Mulheres são proibidas de ter cargos públicos. Então, a islamização, a radicalização dentro da faixa de Gaza. E isso também inclui falta de acesso a contraceptivos, a medicina da mulher. Porque o homem não pode tocar numa mulher que não é da família dela. Mas mulheres não podem ser médicas, não podem estudar medicina. Então, como é que uma mulher vai receber tratamento médico? Então, a gente está vendo a deterioração da qualidade de vida, principalmente das mulheres da faixa de Gaza, principalmente também dos cristãos, como a gente está vendo no Afeganistão, como a gente está vendo na Síria, como a gente está vendo no Iraque, no Irã. Então, a gente está vendo aqui, infelizmente, o Oriente Médio, eu acho que hoje em dia ele está numa situação bem pior que estava em 1970, por exemplo. Que tristeza, né? Que tristeza. É uma involução, né? Exatamente. A gente tem essa impressão que o mundo sempre vai para frente, mas não é verdade. A gente tem muitas vezes o mundo está retrocedendo. Então, o Irã é o exemplo, acho, do retrocesso do Oriente Médio. O Irã era um país moderníssimo. Tinham voos diários Tel Aviv, Teherã, até 1979. Eram países amigos. Eu conheço muitos iranianos que moram em Israel, a grande maioria de origem judaica, mas iranianos. Eles só falam bem do Irã. Eles falam que país lindo, moderno, arquitetura e a comida é isso. Eles só têm lindas palavras para o Irã, mas eles dizem, ok, o Irã não é o governo. E eles culacham o governo atual do Irã, que é um governo extremista, financiador de terrorismo. Mas, quer dizer, infelizmente, o Irã voltou na história, o Afeganistão, a faixa de Gaza, a Síria, até o próprio Líbano também tá indo de mal a pior, está numa crise econômica. O Líbano tem o Hezbollah, que avança, né? Também. Tem o Hezbollah também, quer dizer, o que poderia ser do Oriente Médio se eles estivessem mais preocupados com a própria população deles do que com as guerras santas e com o terrorismo. Porque a gente tem que lembrar que não só Israel é o alvo. Quer dizer, a gente está vendo, por exemplo, dentro do Iêmen, conflitos dentro do Iêmen, conflitos dentro da Síria, dentro do Iraque. Os conflitos internos também entre eles estão destruindo seus países. E também o Líbano também, eles estão tão preocupados com o Hezbollah que eles esquecem e destruíram a própria economia do país. E o Líbano está num momento tão difícil, né? Depois daquela explosão no porto, piorou muito a vida no Líbano. Sim, enfim, mas a explosão, dá uma tristeza, dá uma angústia, assim, me dá uma certa desesperança. Mas a gente não pode perder a esperança, né? Mas, por exemplo, a explosão que aconteceu no porto do Líbano, que é um ponto também histórico do Líbano, que eu acho que o país nunca vai se recuperar. O que eles estavam fazendo com toneladas de amônia no meio da cidade? E sabendo que estava ali há anos. Estava ali há 4 anos, pelo que a gente sabe. A amônia era do Hezbollah. O grupo terrorista estava guardando a amônia no meio da cidade, porque eles não tinham certeza do que eles queriam fazer. Mas eles não queriam jogar aquela amônia fora.
Então, porque amônia pode ser usado como um explosivo, ser usado contra Israel. Então, na realidade, a gente vê a falta de amor à própria população. Qualquer governo, qualquer instituição de bem não teria permitido aquilo ficar ali. E a gente está vendo a mesma coisa agora na faixa de Gaza, quer dizer, eles usando hospitais como depósito de armamentos. E as pessoas vão morrer, porque acidentes acontecem. Acidentes em... Dá uma tristeza. E por Dá uma isso... tristeza profunda, porque não se vê preocupação com a população, né? Mas o que eu posso dizer, olhando as imagens antigas do Oriente Médio, as imagens dos anos 60, 70, de liberdade, isso mostra que sim, é possível. Que, na realidade, o Oriente Médio não é um buraco sem esperança nenhuma. A gente está vivendo, em algumas regiões, momentos muito ruins, como Síria, Iraque, Afeganistão, Irã, mas eu acredito que no momento que, por exemplo, o governo do Irã cair, o Irã vai voltar a ser um país moderno e aberto. Vai demorar um pouco até eles voltarem a ser o que era, mas eu acho que a maioria da população do Irã ainda é uma população com uma mente aberta, que aceita judeus, que aceita cristãos. Isso realmente precisa de uma troca de governo. E precisa da vontade política de fazer, né, de atender a população, de buscar a paz, de querer um outro mundo, né? Sim, mas é possível, como eu também espero que... Sei lá, mas é tanta maldade que eu não sei. Eu acho que o que mais me chocou foi a capacidade de ser má, sabe, de ser maus, né, desses terroristas. Como eles são maus, como são cruéis, né? Sim, as imagens de crueldade do sul de Israel, elas são assim, olha, tu olha e tu diz, não é possível. Não é possível, não é uma pessoa... A gente não acredita que pode acontecer, né? Que um humano fez isso. Não é humano, né? Porque às vezes a gente está acostumado a ter um serial killer, um psicopata que vai e mata 100 pessoas e era um louco. Mas aqui não é um louco, aqui são milhares, a gente está falando São muito loucos. Mais de 2.000 terroristas que infiltraram Israel, além de estar falando de por volta de 70 mil dentro da faixa de Gaza. A gente está falando realmente não de uma ou outra pessoa louca que decidiu pegar uma arma e sair. Foi uma questão organizada. Tem os planos, quando Israel matou a maioria dos terroristas que entraram em Israel. Alguns foram presos vivos, alguns conseguiram fugir de volta para Gaza, mas Israel matou muitos terroristas e no corpo deles se encontrou os planos. Então tinha ali exatamente os planos do que fazer, como matar as pessoas, como sequestrar elas, esquemas e mapas de onde estavam as creches. Quer dizer, eles tinham mapas de onde estava a população civil, eles não tinham mapas da zona militar, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não é por acaso que eles encontraram 40 bebês em Kfar Aza. Eles sabiam onde estavam as crianças, eles sabiam onde ficavam as pracinhas. Eles pesquisaram isso. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!